Olá, professora Carla. Olá, turma. Bom, eu me chamo Ramon, eu e o meu grupo constituído pelo Lucas Cagliari, o João Victor Carmo, o Jalisson e o André Menon, vamos falar sobre o tema exploração do urânio. Dando uma introdução geral para contextualizar um pouco da nossa situação nacional, a produção do urânio no país ela começou em 1982 com a produção da extração em uma mina em Poço de Caldas, Minas Gerais. Ela durou cerca de 13 anos, da ordem de 1.200 toneladas, mais ou menos, e abasteceu a usina de Angra 1. A produção ela foi interrompida porque exauriu a reserva de metal e ela foi retomada em 2000, em Caetité, na Bahia. Em 2015 ela foi novamente paralisada, também porque a reserva se exauriu. O urânio ele é retirado da terra e triturado sobre ele. Então, se joga uma solução ácida que separa o urânio do minério. Esse processo resulta num líquido chamado de licor de urânio, que depois de filtrado e também decantado, esse líquido se transforma em um concentrado que é chamado de yellow cake, que é o urânio natural em forma de pasta. Ele então é embalado e segue para outra etapa, que seria a da conversão, que vai transformar ele para uma forma concentrada de gás hexafluoreto de urânio. Entretanto, para que ele possa gerar energia elétrica, o urânio ele tem que ser enriquecido, ou seja, concentrado. Isso é feito em diversas cascatas de ultracentrífugas. Agora, falando um pouco sobre os impactos ambientais causados por essa extração de urânio, ele vai causar alteração direta da qualidade do ar, em virtude das muitas emissões atmosféricas decorrentes do desmonte de rochas na lavra, movimentação dos solos, além de emanação dos gases radiônicos e do gás também radônio. Vai acontecer contaminação dos mananciais subterrâneos, provocando a alteração direta de suas propriedades, como, por exemplo, a potabilidade da água, né? Deposição de diversas partículas, tanto comuns como radioativas, sobre a vegetação, atingindo também todo o ecossistema, inclusive o homem. Além disso, são diversas as consequências das radiações nucleares para os seres humanos, sendo que, segundo especialistas, não existe uma dose segura ou mínima para essa exposição à radiação. Agora, trazendo aqui uma contextualização mais bibliográfica atual de Santos em 2021, no qual dos 63 impactos ambientais levantados por ele no trabalho, 86% são negativos, dos quais 9% incidiram sobre o meio biótico, 57% sobre o meio físico e também 33% sobre o socioeconômico. 52% de todos esses impactos ocorrem de forma direta. Os impactos ambientais, os quais geraram aquele gráfico, são esses os primeiros aqui da tabela, os quais eu trouxe apenas alguns exemplos, pois são muitos para citar todos no caso. E alguns deles são a redução da biodiversidade, redução de espécies vegetais, a perda de habitats naturais, afogamento de espécies, redução de capacidade de resiliência do meio, alteração do cenário de paisagem, poluição visual, entre outros. E positivo, que também temos alguns impactos positivos, né? Que seria a geração de emprego, geração de renda, geração de tributos e também de impostos. E essa seria a introdução ao nosso trabalho. Olá pessoal, eu sou o Jalisson e eu vou estar dando aí continuidade à nossa apresentação. Bom, atualmente a única empresa que tem aí a liberação do governo federal para fazer exploração do urânio no Brasil é a INB, que é a Indústria Nuclear Brasileira. Então, como o Ramon já comentou anteriormente, lá em 82, a primeira área de exploração no Brasil foi em Minas Gerais, aqui no município de Caldas. Aqui embaixo podemos observar a sede da empresa, né, em um local aí de estoque e pré-beneficiamento do urânio. E mais acima, a área realmente de exploração. Podemos observar que é uma área bem grande, que sofreu aí alguns
danos no seu relevo e constituição. Mesmo essa ainda não sendo uma área de atual exploração, ela não está abandonada. A INB faz constantes supervisões, ela ainda é responsável por essa área. Então ela não pode simplesmente abandonar essa área de exploração. Mas ela não é mais utilizada porque, como o Ramon já comentou, o minério veio a se acabar. Bom, agora nós vamos lá para o estado da Bahia. No município de Caetité. Essa sim é a única área atual de exploração no Brasil de urânio. Ela é ativa. Então aqui está a sede, assim como beneficiamentos, separações e depósitos. E aqui de forma mais geral, a área de exploração. Agora com mais detalhes. Essa aqui é uma área de exploração que iniciou nos anos 2000 e foi até 2015. Ela ficou 5 anos parada e retomou em ano 2020. Então, mesmo essa área sendo a única atual de exploração, a INB ela tem alguns projetos aí em andamento para áreas futuras de exploração, né? Que é que eu vou mostrar agora. Essa daqui é no município de Santa Quitéria. Ela é pertencente aqui a essa fazenda, a fazenda Itataia. E esse projeto que eles estão elaborando ainda é um consórcio com a Galvani. A Galvani ela é uma empresa aí que produz fertilizantes fosfatados. E o que eles vão ganhar com isso? Com a exploração, a extração do urânio, sai muito fosfato. Então a Galvani vai ficar com todo esse fosfato para ela, para produzir seus fertilizantes, e a INB com o urânio. E os dois vão trabalhar juntos aí. Estima-se que essa é a maior jazida de urânio no Brasil. E ainda tem um outro projeto chamado de a Mina do Engenho, que também aí vai ter uma possível exploração. Isso aqui ainda não teve início, né? É uma área, podemos dizer, virgem, não foi explorada ainda. E seria basicamente isso. Bom dia, meu nome é Lucas e eu vou falar sobre as extrações do urânio exploradas no mundo, né? Vocês vão ver que a maioria das minas que eu vou mostrar, as minas de urânio, elas são bem longe, bem distantes da população e da cidade, né? Porque elas possuem vários, como já dito, né? Elas possuem vários efeitos negativos para o meio ambiente. Dentre eles, temos a alteração direta da qualidade do ar. Isso em virtude das muitas emissões atmosféricas decorrentes do desmonte de rochas na lavra, a movimentação dos solos e além da emanação do gás radônio, né? Outro problema que até os Estados Unidos adotou umas medidas para tentar diminuir ele é a contaminação dos mananciais subterrâneos. Isso vai acabar provocando a alteração direta de suas propriedades, como por exemplo a potabilidade dele. Outro problema que pode ocorrer é a deposição de diversas partículas sobre a vegetação, tanto partículas comuns como radioativas, o que vai acabar atingindo todo o ecossistema, inclusive os seres humanos.
A primeira mina que eu vou mostrar é localizada na Austrália. O nome dela é Ranger. A Austrália ela possui reservas comprovadas de 1,66 bilhões de toneladas. E isso vai acabar resultando numa participação mundial de produção de 31%. Ela teve como produção em 2015 de 6.668 toneladas e em 2020 de 7.315 toneladas, ocorrendo uma variação nos 5 anos de mais de 8,84% de produção. A segunda mina que eu vou mostrar é localizada em Pryagunsk, na Rússia. A Rússia ela possui reservas comprovadas de 487,7 milhões de toneladas, tendo 9% de participação mundial na produção. A produção de 2014 deles foi de 2.990 toneladas e a produção de 2019 foi de 2.911 toneladas. Isso aí vai dar uma variação em 5 anos de 2,64%, o que já é bem menos que a produção da Austrália. A terceira mina que eu vou mostrar é localizada no Canadá, é a Sagar Lake Mine. O Canadá ele possui reservas comprovadas de 468,7 milhões de toneladas, com uma participação mundial de 9%, tendo uma produção em 2014 de 15.709 toneladas e em 2019 de 8.165 toneladas. Uma variação aí em 5 anos de menos 51,97%, o que é uma diminuição bem significante e bem grande para a produção do Canadá. Agora, como a última mina é a Smith Ranch Highland, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele possui reservas comprovadas de 207,4 milhões de toneladas. A participação do país até 2014 era em torno de 4% na produção. Em 2014 mesmo, a produção deles foi de 1.919 toneladas, já a produção em 2019 foi de apenas 67 toneladas, uma variação aí em 5 anos de menos 96,5%. Os Estados Unidos ele teve como sua produção máxima em 2014, como eu já falei, chegando a 1,9 mil toneladas, e a partir daí a produção só diminuiu. Eu coloquei o dado de 2019 porque a produção em 2020 ela foi tão pequena que chegou ao ponto de ela nem ser reportada. Essa diminuição se deu devido principalmente às preocupações com o meio ambiente, onde que em 2015 foram propostos novos padrões de produção ambiental lá no país, onde eles se preocupavam principalmente com a qualidade da água subterrânea, como eu já falei no início, adotando até padrões de monitoramento, o que por consequência acabou diminuindo significativamente a produção ao longo dos anos, né? Como você já pode ver, em 2020 não produz quase nada. Essa preocupação do país só acaba por confirmar os danos que podem e são causados ao meio ambiente pela extração do urânio. Por essa parte da avaliação dos impactos ambientais, ela será apresentada de uma melhor maneira na continuação da apresentação. Bom dia, meu nome é João Victor Carmo dos Santos e eu vou falar dos impactos ambientais da exploração de urânio no Brasil. Atualmente o Brasil é considerado a 7ª maior reserva de urânio do mundo, isso com 30% dos seus solos mapeados. E a maior mina brasileira onde está havendo extração, foi reativada recentemente, é a mina de Caetité, no estado da Bahia, com 1.700 hectares de área explorada. Essa área explorada é totalmente desmatada para instalação de prédios de exploração, ou perfurado, como é o caso da segunda imagem ali abaixo, e explodido também, a explosão de rochas para a obtenção do mineral. Bom, recentemente a BBC News 2019 publicou indícios de vazamento e falta de transparência da ANB, e isso se dá porque diversos órgãos de fiscalização encontraram dificuldades para acesso à instalação e demora no relato de pequenos incidentes no complexo. Isso levou um pouco da desconfiança de especialistas, ainda mais com a reativação dela recentemente. De acordo com a maior contaminação, segundo o trabalho de Etis Júnior e até mesmo relatórios do CRIHAD ou de outros órgãos de controle de energia nuclear, a maior parte da contaminação ocorre durante a mineração. Novamente falando, para a mineração ocorrer, a área tem que ser totalmente desmatada. Em seguida ocorrem perfurações ou uma série de explosões. Essas explosões podem liberar gases no ar, como é o caso do radônio,
e tório 230 na água, até mesmo chumbo no solo, o que são elementos bem radioativos. O relatório entregado pelo CRIHAD em 2014 apontou que havia presença de elementos radioativos 10 vezes superior ao permitido, que apontava uma irregularidade nessa exploração. E falando em algo geral, tem um problema muito grande com os dejetos da mineração e até mesmo da geração de energia. Quando ocorre a mineração, é obtido o mineral primário, principal, buscado, e o resto ele deve ser descartado. A mesma coisa acontece para geração de energia, é feito todo o uso de combustível, o uso do mineral, e ocorre essa formação de dejetos em ambos os casos. E esse tem sido um problema, alocar esses dejetos de forma que eles não agridam o meio ambiente. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Falando dos impactos ambientais da exploração de urânio no mundo, falando no maior produtor, falamos no Cazaquistão, mas a maior reserva mundial mesmo se encontra em Leopoldville, no país do Congo. Existe um certo receio com relação à exploração de urânio no mundo, com relação à geração de energia também. O urânio ele é muito utilizado para a fabricação de armas, para locomoção de submarinos também e energia elétrica. E depois do acidente de Chernobyl, os processos, as medidas de segurança para essas instalações ficou muito rigoroso. Porém, novamente, em Fukushima 2011, depois de ser atingido por terremoto e tsunami, houve vazamento de resíduos tóxicos, resíduos radioativos, que fizeram com que 20 km uma área de 20 km de diâmetro fosse interditada devido à presença de radiação. Esse tipo de coisa levou a um certo receio com relação à geração de energia nuclear, base no urânio. E países como a Alemanha, por exemplo, prometeram até 2022 fechar todas as suas usinas nucleares. O Japão mesmo desativou algumas recentemente. E isso levou a um certo receio com relação a essa energia. Essa energia pode liberar substâncias novamente radioativas no solo, água e ar, como é o caso de Chernobyl, onde o solo ficou totalmente contaminado, afetando a vida de animais e plantas. Na água se tornou impossível de se consumir, e o ar ele pode ser respirado, mas vai acarretar em problemas de saúde como câncer ou outros tipos de enfermidades advindas da radiação. E novamente, outra questão enfrentada pelo mundo é o desafio do descarte de dejetos. O próprio Estados Unidos selecionou uma montanha onde eles pretendem enterrar 20 mil toneladas de dejetos nucleares, e a maior parte desses dejetos novamente eles provêm da mineração. É a etapa mais poluidora da exploração de urânio no mundo todo. A explosão de rochas, o transporte, a extração, elas causam essa liberação de gases ou mesmo elementos químicos no solo ou diluídos na água. Com relação a essa parte eu encerro aqui e passo para o meu colega. Considerações finais. O urânio é um energético milhões de vezes mais poderoso que o petróleo. No Brasil, cerca de 99% da sua utilização é voltada para a geração de energia, e o 1% que resta é utilizado para a medicina e a agricultura. Alguns impactos ambientais causam alterações no ar, movimentação do solo e emanação de gases, contaminação de mananciais subterrâneos. E aqui temos nossas referências. Muito obrigado.